sœurs, bonjour. Irmãos e irmãs, bom dia. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. De partout là où vous êtes. Em todo lado onde estiverem. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Sem atraso, nós vamos tirar nossas Bíblias. Et nous allons lire notre premier passage qui se trouve dans Actes des Apôtres. Nós vamos ler a nossa primeira passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 jusqu'à 31. Actos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 até 31. Allons verset par verset. Vamos de verso por verso. Verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Verso 26. Anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o sul, pelo caminho deserto que desce a Jerusalém para Gaza. Verset 27. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur, n'est-ce pas, de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Verso 27. Então ele se levantou e foi. Ora, eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador de todos os seus tesouros, tinha vindo a Jerusalém para adorar. Verset 28. Il repartait, assis sur son char, et faisait le prophète, et lisait le prophète Esaïe. Verso 28. Quando partiu, sentado no seu carro, lendo para o livro do profeta Isaías. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Verso 29. O Espírito disse a Filipe, aproxima-se e fique ao lado desse carro. Verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verso 30. Filipe correu para a frente e ouviu o etíope lendo o livro do profeta Isaías. Perguntou-lhe, compreendes o que estás a ler? Verset 31, l'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Verso 31, o homem respondeu, quer dizer, o eunuco respondeu, como poderei compreender se não há alguém que me explica? Nous allons prier. Vamos orar. Et la servante de Dieu va nous conduire dans la prière d'ouverture, l'évangéliste Mariana Naki. A evangelista Mariana Naki vai nos levar numa oração de abertura. Oremos, caros irmãos. Prions, bien-aimés. Pai glorioso, Père glorieux, Tu és o nosso Pai. tu es notre Père. Se nós estamos aqui, Si nous sommes ici, porque Te conhecemos, Senhor. puisque nous te connaissons, Por Seigneur, isso, se humilhamos diante do Seu trono de graça e de nous nous misericórdia. humilions devant ton trône de grâce et de miséricorde. Receba-nos, Senhor, Reçois-nous, Seigneur, tal como nós somos. tels que nous sommes. Ouvimos a Tua Nous palavra avons entendu ta parole nesta passagem que você nos dans ensinou. ce passage que tu nous enseignes. Mas se o Espírito Santo Si le Saint-Esprit não esclarecesse, non éclaire ou explique, nós não podemos ou interprète, entender nada.
nous ne pouvons rien comprendre. Por isso, convidamos o Espírito C'est Santo. ainsi nous demandons au Saint-Esprit, nous invitons le Saint-Esprit, Ensina-nos. enseigne-nous, Leva-nos na luz da tua verdade, Senhor. amène-nous dans la lumière de ta vérité, Para que a Seigneur. tua palavra desse Afin efeitos que nos ta nossos seres. parole puisse donner des effets dans notre être. Usa o teu servo, Senhor. Utilise ton serviteur, Não lhe deixe ele falar, mas o Espírito Santo que fala. que ce ne soit pas lui qui va parler, mais que le Saint-Esprit parle. Em nome de Jesus Au nom Cristo, de Jésus-Christ, pedimos a tua presença, nous Senhor. demandons ta présence, Seigneur. Acompanha-nos no início até o fim deste culto, Senhor. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin de ce service. Em Seigneur. nome de Jesus Cristo, Au nom de Jésus-Christ. assim nós estamos a orar. Ainsi nous sommes tentés de Em prier comum acordo. dans un commun accord. E junto digamos Et amém. ensemble, nous disons Amen. Obrigado, Senhor. Merci, Seigneur, et acclamons le Seigneur. Aclamamos o Senhor. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous venons de lire nós acabamos de ler dans Actes des Apôtres, em Atos dos Apóstolos, chapitre 8, verset 26 jusqu'à 31. capítulo 8, a partir do verso 26 até 31. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, c'est très important de comprendre cette histoire. é muito importante compreender essa história. Mais avant tout, Mas antes de tudo, nous annonçons le thème. nós estamos a anunciar o tema. Le thème d'aujourd'hui est intitulé O tema de hoje é intitulado Interprétation de la Bible. A Interpretação da Bíblia. C'est un sujet très important É um sujeito muito importante pour tout le monde, para toda a gente, que ce soit de chrétiens que sejam os cristãos ou de ou non-chrétiens, de não cristãos, que ce soit de croyants que seja dos crentes ou de e non-croyants. de não crentes. Un sujet très É important. muito importante este sujeito. C'est ainsi, il est intitulé Por isso está intitulado L'interprétation de la Bible. A Interpretação da Bíblia. Puisque beaucoup de gens Porque muita gente, rejettent la Bible. eles rejeitam a Bíblia. Pourquoi? Por quê? Oh, parce que c'est un livre difficile à comprendre. Ou porque é um livro difícil a compreender. Oh, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Ou porque conta muitos erros na Bíblia. Oh, pourquoi? Puisqu'il y a beaucoup de livres qui manquent dans la Bible. Ou porque muitos livros faltam na Bíblia. Oh, puisque la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ou porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, beaucoup parmi ces gens, muitos entre essa gente, les opposants de la Bible, os opostos da Bíblia, premièrement, primeiro, il se peut que, pode ser que, pode ser que il n'a pas lu la Bible du début jusqu'à la fin. não leu a Bíblia do início até ao fim. Parfois, il a lu seulement quelques passages, Às vezes só leu algumas passagens. là où il a vu que c'est difficile, Lá onde ele encontrou a dificuldade, et directement, il commence à rejeter la Bible. e diretamente começa a rejeitar a Bíblia. Et il y a de ceux-là qui arrivent même à déchirer la Bible. Há também os que chegam até no nível de rasgar a Bíblia. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la Bible. Porque não compreendeu a Bíblia. Pourquoi? Puisqu'il voit que le Dieu de la Bible, Porque ele vê o Deus da Bíblia c'est un Dieu méchant é Deus et malvado. malvado. Et parfois même, E às vezes, il commence à offenser même Dieu, e começa a ofender mesmo Deus, o Criador. le Créateur. O Criador. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il nous arrive aussi des fois, n'est-ce pas? não chega também às vezes, não? Tu peux acheter un livre, Você pode comprar um livro, tu lis, lês, mais tu ne comprends pas vraiment
le message de ce livre, mas não compreende mesmo a mensagem deste livro. tu ne le déchires pas, Você não lhe rasga. mais tu le mets dans l'armoire Você lhes coloca no ou armário dans la bibliothèque. ou na tua biblioteca. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, la Bible a Bíblia, n'est pas comme n'importe quel livre. a Bíblia não é livro qualquer como outro livro. Nous allons voir cela Nós veremos isto tout au long no decorrer de cet enseignement deste ensino, intitulé Comment interpréter la Bible, intitulado Como Interpretar a Bíblia, ou bien l'interprétation de la Bible. ou então a interpretação da Bíblia. Mais nous devons d'abord comprendre cette histoire. Mas devemos primeiro compreender esta história. Dans l'histoire que nous venons de lire, Na história em que nós acabamos de ler, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 jusqu'à 31, no Acto dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 até 31, ici nous voyons il y a un ange du Seigneur qui s'adresse à Philippe. aqui nós vejamos que anjo do Senhor que se dirigiu ao Filipe. L'ange dit à Philippe, Anjo diz a Filipe, dis, o anjo diz a Filipe, lève-toi et va en direction du sud. levanta-te e vai para o sul. Le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Celui qui est désert. Este que é deserto, caminho deserto. Puisque c'était un chemin, n'est-ce pas, dans le désert. Porque é caminho desertado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'ange dit à Philippe de se lever et d'aller à cette direction. nós agora vamos ouvir o porquê que o anjo disse no Filipe para descer Non, para ir, il disait, para ir e descer no caminho deserto de Jerusalém a Gaza. Philippe n'a pas douté. Filipe não duvidou. Philippe n'a même pas posé une question à l'ange. Filipe nem deu nenhuma pergunta ao anjo. Par respect et obéissance, Pelo respeito e a obediência, il s'est mis debout levantou-se et commence à marcher. e começou a andar. Et pendant qu'il marchait, E durante o tempo que ele andava, il a vu de loin ele viu de longe, quelqu'un, disons. viu de longe alguém. Et il s'approche de cette E personne-là. cada vez mais aproximava aquela pessoa. Et il voit que cette personne-là était assise sur son char. Ele viu que aquela pessoa sentou sobre o seu carro. Qui est-il alors? Quem é, então? Et qu'est-ce qu'il faisait là? O que ele fazia lá? Nous allons comprendre. Nós vamos compreender. Philippe qui s'approche. Filipe que aproxima. Philippe comprend que O Filipe compreendeu ou entendeu que l'ange du Seigneur m'a dit o anjo do Senhor me disse de se lever de levantar et d'aller e de ir en direction du sud. na direção do sul. N'est-ce pas, sur ce chemin de désert? Neste caminho desertado, De Jérusalem à Gaza. de Jerusalém a Gaza. Il dit, mais il y a quelque chose. Alguma coisa. Il arrive là-bas, Ele chegou ao próximo. Philippe entend Filipe ouviu quelqu'un qui est en train de lire alguém que está a ler le livre, ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. alguém que está lendo o que está escrito no livro de Isaías. Il demande maintenant à cette personne-là, E pergunta àquela pessoa: comprends-tu ce que tu lis? compreendes mesmo o que estás a ler?
frères, Irmãos, sœurs, irmãs, pendant que Philippe parlait, durante o tempo que o Filipe falava, ces mots-là, aquelas palavras c'était des mots inspirés. foram palavras inspiradas. Une question inspirée. Uma pergunta inspirada. Une bonne question. Uma boa pergunta. Une question qui a un vrai sens. Uma pergunta que tem bom sentido. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Será que compreendes o que estás a ler? Alors que cet homme, Enquanto que este homem, l'eunuque éthiopien, o eunuco etíopio, il était un homme instruit. foi homem instruído. Il était un homme intelligent. Homem inteligente. Un homme qui a étudié. Homem que estudou. Philippe lui demande, Filipe perguntou: est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? compreendes o que estás a ler? Oh, bien-aimé dans le Oh, Seigneur, bem amado no Senhor. il n'est pas dit que puisqu'on est intelligent, Não se diz que porque é inteligente, et quand tu lis n'importe quel livre, quando lê qualquer livro, alors tu dois absolument le comprendre. você deve absolutamente compreender. Tu peux lire un livre, Tu podes ler livro, et surtout la Bible, e ainda mais a Bíblia, et de ne rien e comprendre. não entender nada. Tu lis certains versets, tu comprends, Você lê certa passagem, você entende, et d'autres passages, tu ne comprends pas, outra você não entende nada. et tu commences à interpréter cela de ta E façon. começa a interpretar isso da sua forma. Cela ne peut pas être ainsi. Isto não pode ser assim. Quand tu rencontres un passage dans la Bible Quando encontras uma passagem na Bíblia que tu ne comprends que pas, tu não compreendas, alors tu dois chercher à comprendre l'interprétation. então deve procurar entender ou compreender a sua interpretação. Pourquoi est-ce qu'on a écrit cela? Por que foi escrito assim? À qui ce message a été adressé A quem foi dirigida esta mensagem? à ce temps-là? Naquele tempo lá. Et pour notre temps, E por este nosso tempo, aujourd'hui, hoje, ce message esta a mensagem, quel sens? que sentido tem? Et comment est-ce que nous devons comprendre ce E message? como nós podemos compreender esta mensagem? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Não há contradição nenhuma na Bíblia. À moins que tu ne comprends pas A não ser que não entendes ce qui est écrit. o que está escrito. Ce n'est pas que puisque la phrase est simple, Não é porque a frase é simples. et c'est facile aussi à comprendre. É fácil de compreender. Nous allons comprendre cela Nós vamos compreender agora. dans cette série d'enseignements. Nesta série de ensino. Ici, nous voyons Aqui nós vejamos l'eunuque éthiopien, o eunuco etíope, un homme intelligent, homem inteligente, un homme formé, homem un formado, homme qui a étudié, homem que estudou, un grand responsable grande responsável, qui travaille trabalha autour de la reine, dans la maison royale, dans le palais royal. no Palácio Royal. Il travaille dans le palais royal. Trabalha no Palácio Real. Dans le palais du roi, de la reine. No Palácio da Rainha. Ce n'est pas n'importe qui. Não qualquer. Un haut fonctionnaire. É alto funcionário. On lui demande, Ele pergunta: est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? compreendes o que estás a ler? Cet homme, Este homem il était sincère, foi sincero. un homme honnête. Homem honesto. Il a donné une bonne E réponse. deu uma boa resposta. Quelle était sa réponse? Qual foi a sua resposta? Il a dit ceci. Ele disse: Comment pourrais-je, si personne ne me l'explique? como poderei compreender se alguém não me explicar? Comment est-ce que je peux comprendre ce que je suis en train de lire Como posso compreender o que estou lendo s'il n'y a personne qui me l'explique? se não houver pessoa que me explica? Oh, bienvenue dans le Oh, bem Seigneur. amado no Senhor. Mais aujourd'hui, Mas hoje, tout le monde, toda pessoa, même s'il n'a pas compris, mesmo que não compreendeu, il prétend comprendre. ele pretende entender. Et il viendra Ele vem
sur les réseaux sociaux, nas redes sociais, sur ce qu'il n'a pas compris, naquilo que ele não entendeu. il commence à donner des E explications. começa a dar as explicações. Et il segundo ela. des explications selon lui, Segundo ela, selon sa compréhension. segundo a sua errada compreensão, Qu'est-ce qui fait o cela? que é que faz C'est aquilo? de l'orgueil. É o orgulho. Il se croit tout comprendre. Il croit tout comprendre. E crê que ele entende tudo. Il prétend tout comprendre. E ele pretende compreender tudo. Oh, frères et sœurs. Oh, irmãos. Et il se met à la place E se coloca no lugar d'un enseignant. do ensinador. De quoi? De quê? De ce qu'il n'a pas bien compris. Naquilo que ele não bem entendeu. De ce qu'il donne Naquilo que ele dá, sa propre a interprétation. sua própria interpretação. Selon sa propre A compréhension. sua própria, segundo a sua própria interpretação. Il n'a même pas lu toute la Bible. Nem leu toda a Bíblia. Il n'a même pas été dans l'école biblique. Nem entrou na escola bíblica. Il n'a même pas été dans l'école théologique. Nem entrou na escola teológica. Parfois, il ne fréquente même pas l'église. Às vezes até nem frequenta nenhuma igreja. Parfois, il a déjà déserté l'église. Às vezes já desertou na igreja. Mais si tu trouves des passages Mas difficiles, se você encontra passagem si bíblica difícil, tu fréquentes une église, se tu frequentas uma igreja, demande à ton pasteur. pergunta ao teu pastor. Mais pourquoi venir sur les réseaux Por sociaux que vir nas redes sociais? et tu commences à expliquer aux gens, E começa a explicar a gente, matar a fé da gente. tu commences à expliquer aux gens Começa a explicar a gente quelque chose que toi-même tu ne comprends aquilo pas, que você próprio não entendeu, não compreendeu. mais tu ne sais pas que Você não sabes. tu es en train de tuer la foi des autres. Assim você está matar Oui. a fé da gente. Puisqu'il y a des âmes faibles Porque são almas, existem almas fracas qui acceptent tout, que aceitam tudo. qu'ils entendent sur les réseaux Eles sociaux. entendem, Que que eles eles ouvem nas redes Quelle sociais. responsabilité? Que responsabilidade. À savoir, Sabendo, chacun de nous cada vez, cada de nós sera jugé será en julgado fonction em função de ce qui sort de sa daquilo bouche. que sai da sua boca. Mieux vaut se taire É melhor calar-se et demander à ceux-là qui savent e perguntar a quem sabe ce que toi tu ne sais pas. aquilo que tu não sabes. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, parfois nous péchons d'une manière ou d'une autre sans le às comprendre. vezes pecamos de uma maneira ou outra sem entendermos. Mais à savoir, Sabendo, il y aura le tribunal de Dieu. haverá o tribunal de Deus. Beaucoup de gens, Muita gente, de cette manière, desta maneira, amènent les gens leva a gente sur le chemin de la no perdition. caminho da perdição. Attention, Atenção, si tu ne comprends pas se tu não compreendes ce que tu es en train de o que lire, estás lendo, alors va dans l'école biblique. então vai na escola bíblica. Pour étudier la Bible, Vai estudar a Bíblia. à partir du livre de la A Genèse partir do livro de Gênesis et jusqu'au livre de l'Apocalypse. até o livro do Apocalipse. N'arrêtez pas seulement là. Não pare lá. Fais aussi une école, entrez aussi dans une formation théologique Entra também numa formação teológica pour augmenter ta connaissance. para aumentar o teu conhecimento. Frères et sœurs, pardon, la théologie. Oui, la théologie. Entrando na escola da teologia. Mais il faut savoir quelle théologie, Mas hein? tem que saber qual é esta Puisqu'il y a teologia. beaucoup de sortes de Mas théologie. há muitas sortes Ah? de teologias. Beaucoup de sortes de théologie. Muitas sortes de teologias. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, nous devons faire très attention. devemos ter muita atenção. Nous devons savoir retenir notre langue. Nós devemos saber controlar a nossa língua. Le contrôle de la langue. Controle da língua. Maîtriser ta langue. Controla a tua língua. Sur ce que tu ne sais pas, Naquilo que tu não sabes, cherche à savoir. procura saber. Tu n'as jamais été à la lune.
Tu nunca chegou à Lua? Mais comment est-ce que tu veux nous expliquer des choses de la Lune? Como é que você vai nos explicar as coisas da Lua? Tu n'as jamais étudié, par exemple, la géographie. Tu nunca aprendeste a geografia. Mais comment tu vas nous expliquer la géographie? Como é que tu vais nos explicar a geografia? Comment est-ce que tu vas nous expliquer les choses de la physique? Como é que você vai nos ensinar as coisas da física? Toi qui n'as pas étudié la physique Tu que nunca aprendeu, nunca estudou a física. dans sa profondeur, Na sua profundidade. ce n'est pas la technologie Não é a tecnologia de la 8e année de oitavo ano que tu as que étudié você estudou et tu vas prétendre que e vais pretender que tu connais la physique. tu conheces a física. Ah non, mais attention, Atenção, sois humble. seja humilde. C'est très important. Muito importante. Alors, l'eunuque éthiopien, Mas agora, o eunuco Etiópia, dans son cas, no seu caso, un bon exemple bom exemplo sur ce qu'il ne connaissait pas, naquilo que ele não conhece, il s'est humilié humilhou-se et il a dit la e vérité. disse a verdade. Je lis, mais je ne comprends pas. Eu li, mas não entendo nada. Alors, j'ai besoin Então preciso de quelqu'un, de alguém qui doit que m'expliquer deve me ce explicar que je suis en train de o que lire. eu estou lendo. Alléluia. Amém. Voilà d'où vient notre thème. Vê onde nós encontramos o nosso tema. L'interprétation de la Bible. A interpretação da Bíblia. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, alors, qu'est-ce que l'interprétation? então o que é a interpretação? Puisque le mot-clé qui est là, Porque interprétation. a palavra-chave que está lá é interpretação. Qu'est-ce que O l'interprétation? que é a interpretação? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, d'après le dictionnaire, l'interprétation est l'action d'expliquer. de acordo com o dicionário, interpretar é acto de explicar. L'action de donner une signification claire à quelque chose obscur. Acto de dar sentido claro a algo que é obscuro. Un interprète est un traducteur qui sert d'intermédiaire entre deux personnes, n'est-ce pas, de langues différentes qui ne se comprennent pas. O intérprete é tradutor que serve de intermediário entre duas pessoas de línguas diferentes que não se entendam. On parle aussi d'interprétation, donc d'une pièce musicale ou dramatique. Também se fala de interpretação de uma música ou de uma peça de teatro. L'artiste essaye de faire passer au public le message que l'auteur ou le compositeur avait confié à son œuvre. O artista tem a transmitir ao público uma peça de teatro. Não, o artista tem a transmitir. Uma mensagem? O artista tenta transmitir uma mensagem ao público que o autor ou o compositor confiou a sua obra. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, dans ce cas, neste caso, ou dans tous ces cas, ou em todos estes casos, l'interprétation est une fonction médiatrice entre l'émetteur et le récepteur. a interpretação é uma função de mediação entre o emissor e o receptor. Sans l'interprétation, Sem a interpretação, le message émis ne va pas passer. a mensagem não passaria. Et la communication ne pourra pas avoir lieu. E a comunicação não poderia ser efetuada. Donc nous voyons que Então vejamos que s'il y a des passages obscurs, se há passagens obscuras, des passages que vous ne comprenez pas, passagens que vocês não compreendam, vous avez besoin d'un interprète. então precisam do intérprete, Donc d'une interprétation de uma interpretação, de quelqu'un qui connaît. de alguém que conhece. Sinon tu vas commencer à dire de n'importe quoi. Senão vou começar a dizer qualquer coisa. C'est ce qui arrive. É isto que acontece. Beaucoup de gens
Muita gente qui disent aux gens que dizem a gente des choses qu'ils aos outros des choses qu'ils ne comprennent pas. as coisas que ele próprio não compreende. Oh, Dieu a dit O Deus disse que la lumière soit. que a luz seja. Mais il était où Dieu pour dire que la lumière soit? Mas ele estava onde para dizer que a luz seja? Voilà ce genre de questions. Vê certas perguntas que se dão. Quand on ne connaît pas, Quando não conhece, qu'on não sabe, quando você não sabe, sois humble. humilha-te. Humilie-toi, Humilha-te, cherchez. procura. Si tu ne trouves pas, Se não encontra, continue à chercher. continua a procurar. Si tu ne trouves pas, Se não encontra, continue à trouver, continua a à chercher. procurar. Même à demander aux gens, Mesmo a perguntar a gente, jusqu'à ce que tu auras la satisfaction. até quando você encontrar uma satisfação. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, en ce qui concerne l'interprétation de la Bible, no que diz respeito à interpretação da Bíblia, l'interprétation de la Bible a pour but de déterminer la signification exacte de l'écriture sainte. o objetivo da interpretação bíblica é determinada, Et de déterminer, determinar o sentido exato da Sagrada Escritura. c'est-à-dire de comprendre la pensée de l'auteur, inspiré ce qu'il signifiait pour ses premiers destinataires. Ou seja, compreender o pensamento do autor inspirado, o que ela significava para os seus destinatários originais, Oui, le destinateur, c'est destinateur. dos seus destinatários. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, il faut d'abord, quand tu lis un verset biblique, quando tu lês uma passagem bíblica ou um verso versículo. bíblico, un passage biblique, verso bíblico, vous devrez comprendre, tu deves compreender, chercher à comprendre procurar compreender la pensée de l'auteur. o pensamento do autor. Puisque cet auteur-là, il était inspiré. Principalmente quando este autor foi inspirado. Donc il faut chercher à comprendre Tu deves procurar compreender ce que ce passage biblique, hein, o que é a passagem bíblica, o que est este passage biblique? o que é esta passagem bíblica, Ça signifie quoi significa o que é pour ce premier destinataire? para este primeiro destinatário. Et qu'est-ce que ce passage biblique veut nous dire aujourd'hui? O que esta passagem bíblica quer nos dizer hoje? Quelle est la leçon qui est là pour nous qui vivons dans ce temps? O que esta passagem bíblica quer nos dizer a nós que vivemos neste tempo? Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, on a défini l'interprétation comme une façon de lire un livre ancien a interpretação foi definida como uma forma de ler livro antigo de façon à en faire apparaître la pertinence pour l'homme moderne. de modo a fazer sobressair a sua pertinência para o homem moderno. Alléluia. Amém. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, alors vient une question encore. então, mais uma outra pergunta. Est-ce que l'interprétation est-elle nécessaire? Se a interpretação é necessária. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Escuta bem, meu amado no Senhor. La Bible est claire pour qui veut l'entendre. A Bíblia é claro para quem a quiser ouvir. Pour une personne Por uma pessoa qui veut entendre que quer ouvir et comprendre e compreender ce que la Bible, o que a Bíblia, la parole de a Dieu, palavra de Deus, veut lui dire, quer lhe la dizer, Bible est claire. a Bíblia é clara. Mais Mas, pour des gens para a gente qui viennent, que venha, puisque la Bible, porque a Bíblia c'est comme une forêt. é como uma floresta. Quand tu veux entrer là-bas Quando quer entrar lá, pour chercher des para erreurs, procurar os erros, alors tu vas trouver des tu erreurs. vais encontrar erros. Quand tu entres là-bas, Quando entras lá, tu veux chercher, tu
queres procurar, là où se trouvent des contradictions, onde encontra tradições, tu vas trouver ça. tu vais encontrá-lo. Tu vas trouver Tu vai ce encontrar que tu cherches à o que trouver. tu procuras encontrar. Ça dépend Segundo, de depende ce que tu as en tête. naquilo que tu tens na tua cabeça. Mais si Mas se tu t'humilies, te humilhares tu veux chercher e procurar, à comprendre vraiment e quer procurar a compreender mesmo la parole de a Dieu palavra de qui Deus, est écrite dans la que Bible está escrito na Bíblia, avec un esprit de prière. com o espírito de oração, Tu pries d'abord. você ora Le primeiro. Saint-Esprit, Espírito Santo, guide-moi. Ajuda. guia-me. Je vais ouvrir ce livre Eu quero abrir este livro, qui est ta parole. que é a tua palavra. Enseigne-moi. Je Ensina-me. ne connais rien. Não conheço nada. Mais voici, Eis-me aqui. tu verras le résultat. Tu verás o resultado. Oh bien-aimé dans le Oh, Seigneur. bem amado no Senhor. Quelqu'un a dit, hein, Alguém disse, quand je lis la Bible, je ne me préoccupe pas d'interprétation. Je laisse Dieu me parler par elle. Et cela me suffit. alguém disse, quando leio a Bíblia, não me preocupo com a interpretação. Deixo apenas que Deus me fale através dela e isto basta-me. Frère, Irmãos, Sœur. irmãs, pourquoi être orgueilleux? por que ser orgulhoso? Pourquoi être orgueilleuse? Por que ser Hein, pour quê? Por que ser orgulhosa? On t'a donné un cadeau d'un livre, Te deram dom, presente de livro, la Bible. a Bíblia. Attention, Cuidado, il faut aussi savoir deve saber também quelle version que versão que toi tu as. que tu tens. Puisque Porque le corps du Christ o corpo de Cristo est infiltré. está infiltrado. Le corps du Christ est O infiltré. corpo de Cristo está infiltrado. Ce n'est pas toutes les Bibles chrétiennes qui sont bonnes. Não são todas as Bíblias cristãs que são boas. Attention. Atenção, Mais que cela ne te complique pas. mas isto não te complica. C'est une vérité. É uma verdade. Le corps du Christ est O infiltré. corpo de Cristo é infiltrado. Même pour des gens qui disent que je suis théologien de formation. Mesmo uns que dizem que eu sou teológico de formação. Mais quelle Mas théologie? que teologia seguiu? Il y a de ce genre de théologie Há gêneros de teologia qui sont là que estão lá pour tordre les Écritures. por entorcer as escrituras. C'est ainsi, É por isso, j'ai toujours dit, é sempre dito, avant d'étudier la théologie, antes de estudar a teologia, commencez d'abord à étudier la Bible. começa primeiro a estudar a Bíblia. C'est très important. É muito importante. Je m'étonne parfois. Eu admiro, às vezes, Il y a des gens qui disent que há uns que dizem, est-ce qu'on peut étudier la parole de Dieu? será que pode-se estudar a palavra Est-ce de qu'on Deus? peut étudier la parole de Dieu? Será que pode-se estudar a palavra de On ne Deus? peut pas étudier Dieu. Não se pode estudar Deus. Frère, Irmãos, écoutez, o resultado é este. Escuta, le résultat c'est o ça. resultado é este. De dérapage. De desvio, De dérapage. de desvio Du vrai sens. do verdadeiro sentido De la parole de da Dieu. palavra de Deus. Mais toi tu dis que tu ne peux pas étudier la parole de Mas Dieu. tu dizes que não pode estudar a palavra de Deus. Donc tu ne peux pas suivre les enseignements. Quer dizer, você não pode seguir os ensinamentos. Mais Jésus-Christ lui-même, Mas Jesus Cristo il avait enseigné ses apôtres ensinou os seus apóstolos pendant combien de temps? durante quanto tempo? 3 ans et demi. 3 anos e meio. Ah mes frères et sœurs. Meus irmãos e Mais irmãs. toi tu es plus que les apôtres. Vocês mais do que os apóstolos. Et tu veux contredire Jésus-Christ E quer contrariar Jesus qui Cristo. a enseigné ses Que apôtres. ensinou os seus apóstolos. Et Jésus-Christ nous a dit E d'ailleurs, Jesus Cristo nos disse ainda, allez, vão, enseigner ensina-lhes ma parole a minha palavra à toutes les nations. a todas as nações. Donc annoncer la bonne nouvelle.
vão e anunciem a boa nova. Et enseignez-le. E ensina-lhes Oh, depois do batismo. Aleluia. frères et sœurs, Oh, irmão, Matthieu chapitre 28. Mateus capítulo 28. Je commence au verset 19. Eu começo no verso 19. Écoutez ce qui est écrit. Escuta o que está escrito. C'est Jésus-Christ qui dit ici. É Hein, Jesus Cristo quem diz aqui. il s'adresse à ses apôtres, Ele se dirige aos seus apóstolos, à ses disciples. aos seus Il dit discípulos. ceci. Ele diz: Allez, vão, faites de toutes les nations des disciples. faz de todas as nações os discípulos. Baptisez-les Batizem-lhes au nom du Père, du Fils et du em Saint-Esprit. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ça, c'est le verset 19. Este é o verso 19. Verset 20. Verso 20. Il est écrit. Está escrito: Et enseignez-leur. ensina-lhes. Et enseignez-leur E ensina-lhes à a garder guardar quoi? o que é? Ce que je vous ai prescrit. Tudo que eu vos subscrever. Aleluia. Tudo que eu vos ensinei. Aleluia. Mesma coisa. Aleluia. Enseignez-le. Ensina-lhes. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas être enseigné, Mas alguém que não quer ser ensinado, il va enseigner quoi? vai ensinar aqui. Toi, tu n'as pas été à l'école. Você não estava na escola, Tu n'as rien appris. não aprendeu nada. Mais tu vas enseigner Mas quoi? vai ensinar aqui. Et à qui? E a quem? On enseigne Ensina-se ce qu'on a appris. aquilo que você aprendeu. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, comme on vient de le dire, como acabamos de dizer, si tu te rabaisses, quando você se humilhe, le Saint-Esprit viendra pour t'aider. o Espírito Santo virá te ajudar. Mais quand tu veux lire la Bible Quando você quer ler a Bíblia, avec un pas de l'orgueil, com passo de orgulho, puisque tu es intelligent, porque és inteligente, tu as tel diplôme, tem este e aquele diploma, tu vas passer à côté. tu vais passar de lado. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, là nous avons vu quelqu'un qui a dit que quand je lis la Bible, je ne me préoccupe pas d'interprétation. Je laisse Dieu me parler par elle. Et cela me suffit. aqui nós vimos alguém a dizer: quando leio a Bíblia, não me preocupe com a interpretação, deixo apenas que Deus me fale através dela. Isto basta-me. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, une telle affirmation recouvre donc certainement une partie de la vérité. esta afirmação cobre certamente uma parte da verdade. Ça couvre une partie de la vérité. Cobre certamente uma parte da verdade. Quelqu'un a aussi dit, hein, Outro mais disse: si la Bible est obscure en quelques endroits, la parole de Dieu l'éclaire ailleurs. aleluia. Alguém disse também, oh aleluia, se a Bíblia é obscura num lugar, a palavra de Deus torna-a clara noutro lugar. Par exemple, Por exemplo, si tu as lu dans l'Ancien Testament se você leu no Antigo un Testamento passage difficile, uma passagem difícil, ne t'en fais pas. não se preocupe. Continue. Continua. Dans le Nouveau No Testament, Novo Testamento, tu vas rencontrer la tu réponse. vais encontrar resposta. Tu vas rencontrer l'interprétation. Tu vais encontrar interpretação. Tu vas rencontrer Tu l'explication. vai encontrar explicação. Ou même dans l'Ancien Ou Testament, mesmo no Antigo dans Testamento, le livre de Genèse, no livro de Gênesis, si tu as rencontré des se difficultés, encontrou dificuldades, en continuant ao continuar à lire l'Ancien Testament, a ler o Antigo Testamento, vous aurez la réponse. tu vai encontrar a Vous resposta. aurez Você vai l'interprétation. encontrar a interpretação. La Bible A Bíblia, s'interprète elle-même. a Bíblia se interpreta ela mesma. Ela mesma. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, si toi tu ne connais pas, se tu não sabes, ce n'est pas une raison não há uma razão de monter sur les réseaux de sociaux subir nas redes sociais et tu commences à expliquer, à dire, e começa a dizer orgulhosamente, avec de l'orgueil bien sûr, orgulhoso,
comme un enseignant, ensinador mais nervoso, comme un enseignant et puis nerveux. como ensinador e depois Et nervoso parfois il jette même la e Bible. depois atira mesmo a Bíblia. Et parfois il lit Às vezes ele lê, en train de rire aussi, hein, rindo também, a puisque rir, d'après lui, porque segundo ele, il a découvert des erreurs dans la Bible, encontrou erros na Bíblia, selon lui. segundo ele. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. la parole de Dieu est claire en elle-même. A palavra de Deus é clara em si mesma. Et si une obscurité apparaît à quelques endroits, E se algumas obscuridades parecem em alguns lugares, le Saint-Esprit, qui ne peut jamais se contredire, o Espírito Santo, que nunca pode contradizer-se, explique la même chose clairement ailleurs. explica a mesma coisa claramente em outro lugar. De sorte qu'il ne subsiste aucun doute. De modo que nenhuma dúvida permanece. Le Saint-Esprit va t'aider. Espírito Santo vai te ajudar. Mais quand tu montes sur les réseaux sociaux, Mas quando você sobe nas redes qui sociais, signifie quer tu dizer, n'as pas besoin du Saint-Esprit. não precisa do Espírito Santo. Puisque tu es un monsieur, Porque és senhor, et, tu es une dame uma senhora qui connaît tout. que conhece tudo. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, pour ceux-là qui veulent rester obstinément ignorants, exceto para aqueles que persistem teimosamente na ignorância, si tu veux rester dans l'ignorance, e se tu queres permanecer na ignorância, tu ne comprends pas, não compreende nada, et tu ne veux pas comprendre, também não quer tu te compreender, limites là-bas, limita-se et lá tu dis que c'est e faux, diz que é erro, alors tu resteras là-bas. então tu restarás lá. Frère, Irmãos, Sœur. irmãs, irmãs, si c'est comme ça, se é assim, alors garde ça pour toi-même. então guarda para tu mesmo. Au lieu de venir nous dire Em vez de vir nos dizer ce que toi-même tu ne comprends pas, naquilo que tu não entendes et tu nous demandes l'explication sur les réseaux sociaux, e procura explicação nas redes sociais. va chez ton pasteur. Vai no teu pastor. Frères et sœurs, Irmãos, irmãs, je répète, repito, faire le cours biblique est très important. fazendo o curso bíblico é muito importante. Suivre une formation théologique, mais quelle théologie est très importante. Seguindo a formação teológica, mas qual é teologia? É muito importante. Ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas, de douter, par exemple. Não é mau de duvidar, por exemplo, Mais il Mas- faut avoir de la maîtrise. mas deve ter calma. Cherchez Procura ce que tu ne connais pas. naquilo que você não conhece. Demandez. Pedes. Si ici tu n'es pas Se satisfait, aqui não está satisfeito, allez ailleurs. vai noutro. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, en effet, c'est lui qui commence à lire la Bible en demandant à Dieu de l'éclairer. com efeito, quem começa a ler a Bíblia pedindo a Deus que o ilumine, Et inondé d'une telle lumière é inundado por uma luz qu'il passe aisément sur le point obscur. tal que passa facilmente por acima dos pontos obscuros. Surtout s'il a la sagesse de commencer sa lecture par les évangiles, puis les actes et les épîtres. Sobretudo, se tiver a sabedoria de começar a sua leitura pelos evangelhos, pelos atos e pelos epístolas. Mais il y a de ces gens-là, Mas a gente, ils ouvrent la Bible directement. ele abre a Bíblia diretamente, 2 Rois chapitre 7. segundo Reis capítulo Et 7, il commence à e lire. começa a ler. Quand il voit quelque chose là qu'il ne comprend pas bien, Quando encontra uma coisa que não entende bem,
Ah, Dieu est compliqué ici. Deus é complicado. Aqui Deus é complicado. Il a même demandé à ce peuple Ele pediu mesmo nesse povo d'aller tuer tel peuple. para ir matar outro povo. Ça, ce n'est pas un Dieu. Ça. Este não é Deus. Ce n'est pas un Dieu. Este não é Deus. Un seul passage biblique qu'il a lu. É uma única passagem bíblica que leu. Il vient sur les réseaux sociaux. Vem nas redes sociais. TikTok. 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 Il cherche Ele procura avoir un compte. ter uma conta. Facebook. 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 Il cherche avoir un Ele compte. procura ter uma conta. YouTube. 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 Il circule Ele circula sur tous les réseaux em sociaux. todas as redes sociais. Ce qu'il n'a pas compris, Aquilo que ele não il commence à compreendeu nous dire, e começa a nos dizer, selon lui, segundo selon ele, ses interprétations, segundo as suas ce qu'il n'a pas interpretações, compris. aquilo que ele não compreendeu.